Queridos, a carta de João provavelmente foi escrita no ano de 95 depois de Cristo. Sobre a carta de João, a gente pode dizer que nenhum outro livro da Bíblia trata de tantas doutrinas de forma tão concisa e tão adequada, tratando desde o pecado e sua confissão, passando pela expiação e purificação e chegando à vida de santidade cristã. O autor apresenta as reivindicações do Evangelho de forma tão clara que os viajantes, mesmo sendo insensatos, não poderão se desviar destes assuntos quando estudam. No entanto, não é doutrina para formar um sistema de teologia, mas doutrinas com base para a comunhão com Deus e uma vida de amor perfeito. Queridos, a carta de João, principalmente a primeira carta, ela é tão completa nos seus assuntos, nos seus temas, que ele tem condição de nos levar ao arrependimento, a uma conversão, tem condição de nos levar à santificação através de uma vida prática e trabalhar, aperfeiçoar as questões sociais de relacionamento, porque é exatamente todos esses elementos que a carta de João vai trazer. E alguém disse que nesta epístola tem 3 testes de vida. O primeiro é o teste teológico, ou seja, se acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. O segundo é o teste moral, se vivemos uma vida justa. O terceiro é o teste social, se amamos uns aos outros. E a carta de João tem como objetivo tornar real na vida dos crentes a oração de Jesus em João capítulo 17, verso 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O Evangelho não é uma isenção da nossa existência na terra. O Evangelho não tem como propósito nos enclausurar dentro do reino à parte do mundo. O Evangelho não tem como propósito nos tirar da terra enquanto Jesus não voltar. Por isso que Jesus vai orar: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Fomos chamados para estar inseridos no mundo, evidenciando a presença de Deus na nossa vida, através do nosso testemunho social, de relacionamento, de fé, de crença. E nós temos negligenciado esses aspectos. E para você ter uma ideia como a carta de João é importante, olha que dado interessante que eu achei aqui. A palavra sabemos ocorre 30 vezes nesta carta, e 8 vezes apenas neste capítulo 5, que nós vamos pegar uma série, agora até nós terminamos o capítulo 5 de 1 João, né? A vida real é construída sobre o sólido fundamento de certezas inabaláveis e não sobre a areia movediça das especulações. É sobre realmente conhecer a verdade, aplicar a verdade à sua vida e vivê-la. Não é sentimento, não é movimento, não é euforia, mas são convicções plenas que vêm do Espírito Santo pela palavra de Deus para renovar o nosso entendimento, transformar o nosso coração e subjugar a nossa vontade de Deus. É exatamente essa a premissa, e é exatamente isso que João trabalha. Porque você já imaginou que você vê numa carta 30 vezes sabemos? Ele estava dizendo para a igreja: sabemos. Daqui a pouco ele diz: sabemos. Porque a igreja é para saber. A igreja não pode ser inculta, ignorante com relação às verdades eternas. Ela precisa estar alicerçada, fundamentada, encharcada das verdades eternas. Porque é exatamente isso que faz a gente caminhar neste mundo caído, sem se perder, sem se desorientar. Apesar de tantas novidades surgirem, você continua olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E aí, quando nós vemos no primeiro e segundo versículo, porque nós vamos meditar somente nos 4 primeiros: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai de igual modo ama também o que dele foi gerado.
Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Primeira prova do verdadeiro cristão: a fé, a prova doutrinária. O texto começa dizendo todo aquele. Lembremos, é uma carta para a igreja. Quando nós lemos as cartas do Novo Testamento, queridos, nós precisamos entender uma máxima: a carta não foi escrita para o mundo. O mundo não entenderia a carta. O ímpio não entenderia a carta. A carta era lida para a igreja. Era para quem estava sentado no banco da igreja. E João escreveu. Então, quando ele diz todo aquele, é que ele está dizendo que o Evangelho não exclui ninguém, uma vez que a fé é estabelecida em Cristo. A nossa fé, e isso é importante, irmãos. Às vezes eu escuto dizendo assim: a pessoa tem muita fé. Que bom, no quê? No quê? No que você exercita a tua fé? Na igreja? Está fadado ao fracasso. No pastor? Nem pensa. Em Cristo. A nossa fé tem que estar fundamentada em Cristo. E ele vai dizer: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. E este crer aqui que João coloca é a fé na sua essência, doutrinário entendimento, e na sua prática, confiança e relacionamento. As duas coisas estão inseridas nessa mesma verdade. Nós não podemos crer somente doutrinariamente sem ter o crer da confiança no relacionamento. Eu não posso ter a confiança em relacionamento se eu não crer doutrinariamente, porque a crença doutrinária me faz conhecer quem Deus é, e quando eu conheço quem Deus é, então eu estabeleço o relacionamento, e o relacionamento vem fundamentado naquilo que eu aprendi sobre Deus. O maior erro que a igreja comete é desconhecer as verdades eternas da sua palavra. E João continua dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Uma verdade ministrada por Jesus e depois pelos apóstolos. Aqui jaz a evidência da salvação e vida cristã. Jesus respondeu declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nova criatura, nova vida, nova visão, nova compreensão. Tem gente que está na igreja com a mesma mentalidade de antes. É preciso que você entenda uma coisa: quando a gente vem lá no mundo e chega na igreja e ouve o Evangelho e aceita Jesus, o sangue de Cristo vem e purifica de todo pecado. Se houve realmente rendição, purifica de todo pecado. Se cumpre aquilo que diz lá em Isaías: eu sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim os teus pecados não me lembro mais. Aí o sangue vem e purifica de todo pecado. Aí vem o Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo, vem com balde, vem com vassoura, vem com rodo, vem com produto de limpeza, porque vai começar a lavar o coração, tirar tudo aquilo que é teu, para começar a colocar aquilo que é dele, porque ele não coloca o que é dele em casa suja, ele lava primeiro, ele limpa primeiro, para depois começar a colocar aquilo que é dele. Mas sabe o que acontece? Aí a gente vem para a igreja, aí a gente vem com a nossa bagagem. O que eu conheço do mundo, os valores do mundo, o que é certo e o que é errado lá fora, a ética de lá, a cultura de lá, aí o meu comportamento. Eu venho com tudo isso para a igreja. Aí Deus começa a trabalhar. Mas aí a pessoa vem com a síndrome de Gabriela, né? Vocês conhecem a síndrome de Gabriela? É uma música antiga que dizia assim: ó, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, eu sou Gabriela. Que a gente vem para a igreja, não, porque eu sou assim, eu não mudo. Aí vai para a casa do muleiro, porque aí Deus precisa trabalhar. Porque quando você começa a querer viver o Evangelho, o que é seu, presta atenção que isso é muito importante. Aí você vai viver com a tua paz, aí você vai viver com a tua alegria, aí você vai viver com as tuas coisas. E quando a gente vive com a nossa paz, quando a gente vive com a nossa alegria,
toda a nossa paz e toda a nossa alegria é circunstancial. Quando as coisas vão bem, o crente está feliz e sorridente. O crente tem paz quando as coisas dão certo. Quando a crise chega, aí bate o desespero, porque não tem a paz que excede todo entendimento, que é o único do Deus que habita na nossa vida e coloca o que é dele. Nós precisamos deixar a bagagem cultural, a bagagem de informação, tudo que nós adquirimos quando a gente veio do mundo, a gente precisa deixar de ladinho e começar a beber da fonte que Cristo nos dá, porque aí a gente vai viver com o que é dele, e o que é dele é saudável, é melhor para a nossa vida. E depois nós vamos para a prova prática. Aí João vai dizer assim: e todo aquele que ama o Pai está implícito uma vida de obediência e serviço. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos dele nosso lar. Tem gente que quer amar a Deus sem obedecer. Não tem como. Você pode cantar bonito aqui, você pode declarar que ama a Deus, mas quando você sai daqui, se você desobedece aos princípios, aos valores que Deus já estabeleceu, meu irmão, tudo que você disse aqui virou nada. É por isso que Deus usou o profeta Isaías lá no capítulo 1 e vai falar para o povo de Israel o seguinte: eu estou cansado das vossas festas, o incenso que vocês acendem para mim fede, eu não suporto mais vossas reuniões solenes, porque vocês se reúnem na minha presença, mas no dia a dia vocês me desobedecem. Então não adianta vir para a casa do Senhor e ser desobediente a semana inteira. É preciso nós entendermos que aquilo que nós somos dentro da igreja ou fora dela tem que ser uma coisa só. O Evangelho nos convida à autenticidade. E Deus, o nosso relacionamento com Deus parte do princípio de que Deus nos amou primeiro. Foi você que amou a Deus. Nem foi você que escolheu a Deus, foi Ele que te escolheu. E quando Ele te escolheu para você ter vida com abundância e dar fruto. E a vida com abundância e frutificar tem a ver com obediência. Por isso que João continua dizendo o seguinte: de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Ou seja, não há como amar a Deus e não amar seu filho que te ofereceu. Você vai dizer assim: pastor, não faz sentido. Para João fazer. E para a igreja é importante. Porque já tinha o gnosticismo tentando diluir a divindade de Cristo, tentando dizer que ele não vinha em carne, tentando dizer que ele vinha em espírito, porque a carne era corrupta, e aí Cristo não era Deus. Então João já bate logo e diz o seguinte: olha, tem que amar o filho como você ama o pai. E ele continua e vai dizer assim: e sabemos que amamos os filhos de Deus. O amar o outro é outra evidência na vida com Deus. Não tem como você ser crente e não gostar de alguém, irmão. Pastor, é que você não sabe como ele é chato. Talvez eu não saiba, mas você pode ter certeza que alguém também está te chamando de chato em algum lugar. Porque se você acha que agrada todo mundo, você não está vivendo a realidade da vida. A gente não consegue agradar todo mundo. E tenha medo de gente que agrada a todo mundo, porque ele não é autêntico. Ele tem uma máscara para um, outra máscara para outro, outra máscara para outro. Quando a gente é autêntico, vai ter gente que não vai gostar da gente, e vai ter gente que vai nos amar. Mas aprenda uma coisa importante que eu aprendi: que não gostem de você por aquilo que você é. Porque o duro é você tentar ser o que não é, e a pessoa não gostar de você por aquilo que você não é. Então que não goste de você por aquilo que você é. Pelo menos diante de Deus você é autêntico. Porque se nem Jesus agradou todo mundo, irmãos, a gente também não vai. E aí João continua dizendo assim: obedecemos os seus mandamentos. Em toda a escritura, obediência a Deus é requisito fundamental para relacionamento e a aquisição das promessas para a vida do crente.
Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim: se atentamente obedeceres ao Senhor teu Deus e guardares todos os mandamentos que hoje te ordeno, certamente que as minhas bênçãos correrão e te alcançarão. Deus estava falando para o povo de Israel? Estava. Se você pegar do verso 1 até o verso 15, se não me falha a memória, do capítulo 28, são bênçãos que dizem respeito ao contexto do povo de Israel na posse da terra. Quando você pega do verso 16, eu acho que vai até o 63, 62, não sei, é só maldição, só castigo por causa da desobediência do povo. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Pecado não é somente fazer o errado. A gente aprendeu que pecado é fazer o errado. Não, isso é errado. Aí eu estou pecando. Quando Deus manda algo e você não faz, você peca. E é aqui que a gente perdeu a referência de algo importante. Porque a palavra martíria, que é do grego pecado, ela tem mais ou menos 14 definições. Errar no alvo, ato de passar além da linha, desobediência a uma voz. Deus tem princípios que já estão explícitos para a nossa vida. E quando você faz diferente, você não sofre só as consequências de fazer diferente, você sofre as consequências por estar em desobediência a Deus. E João continua então dizendo: porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. O que caracteriza o amor a Deus? Em que pratiquemos os seus mandamentos. E a palavra pratiquemos aí significa atender cuidadosamente, guardar, observar. Ou seja, irmãos, para praticar, colocar em prática, é necessário conhecer. O profeta Oséias vai dizer, né? Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta o conhecimento da palavra, porquanto fostes negligentes no ensino. E aqui Deus está falando com um sacerdote que não estava ensinando o povo, mas depois ele vai falar com o povo que também não estava interessado em aprender. A igreja do século XXI é uma igreja que gosta de cantar. A igreja do século XXI é uma igreja que gosta de falar de Deus aqui e ali, tem um discurso de Deus na vida o tempo todo, em todo lugar. A igreja do século XXI é a igreja que gosta de se reunir nas praças, em lugares com um monte de luzes e um monte de hino de vitória, de sucesso, de bênção, e o pessoal tira o pé do chão e canta, e eu vejo esses vídeos assim, todo mundo de mão levantada, isso é lindo. Mas a igreja do século XXI não conhece a palavra, ela não tem fundamento, ela não tem firmeza. Ricardo Gondim, ele esteve na Inglaterra, e em um dos seus textos, no seu site, no seu blog, obrigado, no seu blog, que depois saiu um e-book de quase 400 e poucas páginas, tudo que ele escreveu lá, ele vai dizer que ele visitou a Inglaterra e ele teve a triste oportunidade de visitar bares que outrora foram grandes igrejas, e os púlpitos permanecem no seu lugar, os lugares de bebida, luzes, e você percebe literalmente que era uma igreja. E ele vai dizer o seguinte: a igreja da Inglaterra era uma igreja teologicamente forte. A igreja cresceu sobre os fundamentos de John Wesley, Charles Wesley e grandes, George Whitefield, e grandes pregadores que surgiram e fizeram a igreja da Inglaterra forte. Mas já não está mais lá. E a igreja do Brasil, ela cresce exponencialmente, mas doutrinariamente ela é precária, ela é medíocre.
povo não quer aprender. O povo não gosta de ser confrontado. O povo quer ouvir coisas agradáveis aos ouvidos, como Paulo diz a Timóteo. O povo gosta de facilidade, o povo gosta de sucesso, de vitória. O povo não quer ser confrontado com os seus pecados. O povo não quer se arrepender, e por causa disso não vai entrar no céu. Porque a diferença do crente verdadeiro e do falso é exatamente este: é que ele procura guardar, observar, ele quer conhecer. Ele não é negligente, ele anseia, porque ele entende que isso é fundamental para vencer. Eu já disse aqui algumas semanas atrás, eu reitero e repito: a igreja do século XIX, do século XVIII, foi uma igreja que venceu diante das crises, porque ela estava doutrinariamente fundamentada. Não era uma igreja que subia monte, não era uma igreja que fazia campanha, não era uma igreja que vivia de movimento. Era a igreja que se reunia e o pastor tome doutrina em cima, tome doutrina em cima, tome ensinamento em cima, e isso fundamentava a fé deles para marchar e permanecer firme em dias difíceis. E nós temos uma geração que não está disposta. João continua chamando a atenção para a obediência à prova moral. Jesus lhes respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós iremos até ele e faremos dele nosso lar. Como dizer que ama Deus, se você não conhece a palavra, se você não guarda ela e se você não pratica? Como dizer que ama Deus? João vai dizer: pratiquemos os seus mandamentos. Tem o sentido de prática, atitude dos princípios estabelecidos por Deus. Não vivemos o Evangelho, queridos. O Evangelho só nos é interessante quando tem bênção. O Evangelho só nos é interessante quando tem vitória. O Evangelho só nos é interessante quando as portas se abrem. E o Evangelho de Jesus Cristo mostra um Deus que fecha a porta. O Evangelho de Jesus Cristo mostra um Deus que fere. O Evangelho de Jesus Cristo mostra um Deus que mata. Mas nós não queremos esse Deus. Nós queremos um que seja conivente com a nossa vida. E João está confrontando tudo isso. O amor a Deus não é somente experiência emocional, mas também obediência moral. Olha o que ele diz no capítulo 3, verso 18: filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Não importa quem é, não importa o que já fez, importa que você viva o Evangelho na sua integralidade, que você seja a evidência da presença de Deus na sua vida, porque não tem como você dizer que Cristo habita em você se a referência, as evidências não se mostram. Não é o discurso que valida a presença de Deus na sua vida, é o seu comportamento, a sua maneira de se relacionar, são as suas atitudes, a maneira como você vive, dentro de casa, no trabalho, na rua, aonde quer que você vá, que as pessoas olhem para você e vejam que você é um embaixador de Jesus Cristo, não pelo discurso, não porque no domingo você anda com uma Bíblia debaixo do braço, mas porque eles veem a glória de Deus na sua vida. É impossível amar a Deus. O amor é a prova social. É impossível amar os filhos de Deus sem amar a Deus. 1 João capítulo 4, verso 20, ele vai dizer: se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Irmãos, a palavra nos confronta. Quando eu leio textos assim, eu preciso repensar quem eu sou, como eu estou vivendo. É impossível amar a Deus sem amar os seus filhos. 1 João 4, verso 21, ora ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Pastor, eu não consigo. Obediência não
não tem a ver com você ficar feliz. Obedecer a Deus não quer dizer que você vai ficar leve. Obedecer a Deus não quer dizer que você vai se sentir bem. Obedecer a Deus quer dizer que você ama a Deus acima de você mesmo, disposto a ir na contrariedade do que você sente, disposto a ir da aversão que você tem, a ponto de amar até o teu inimigo, até quem te faz mal. A obediência não tem a ver com sentimento, irmãos. Amar não tem a ver com sentimento, é uma ordenança. O mundo é que transformou em sentimento para a gente acreditar. Eu não consigo amar, eu não sinto amor. É como se o coração fosse mandar em quem nós somos. Aí Deus vai dizer o seguinte: ama a teu irmão. É um imperativo, não é um convite. Se você conseguir, vai tentando aí um dia. Não, ama. Se quiser que o céu ame. Se não quiser que o céu não ame. Mas não tem como você não amar o seu irmão e ir para o céu. E é isso que a Bíblia diz: quem ama a Deus ama de igual modo o seu irmão. Se você diz amar a Deus e odiar o seu irmão, você é mentiroso. Mentiroso entra no céu? Não entra. Você entende que a palavra de Deus nos coloca em xeque para dizer assim, ou é do meu jeito, ou você vai para onde você quiser. Quer ir para o céu desse jeito. Não quer ir para o céu, faz o que você quiser, a porta é larga, o caminho é espaçoso. E é por isso que Jesus vai dizer assim, que a porta é estreita. Já é difícil, né? Mas ele ainda diz assim, são poucos que encontram e entram por ela. Em nome de Jesus, que vocês sejam desses. O Senhor quer que você entre. O Senhor não quer que você fique olhando para a porta. É difícil caminhar, querido, não é fácil não. Mas o Senhor está conosco. Ele nos capacita. O Evangelho se baseia em relacionamentos, e todos os que passam pelo padrão do amor. Em 1 Coríntios capítulo 13. Por isso que Paulo começa dizendo assim: agora passo a nos mostrar um caminho ainda mais excelente. Aí você lê do 1 ao 8. O que é o amor? É assim que Deus quer. Qualquer coisa diferente disso está quem? Depois João vai dizer assim: os seus mandamentos não são penosos. O sentido é de ser pesado. Querido, eu quero lembrar uma coisa para você: o pecado é pesado. O pecado é que tira o nosso sono. O pecado é que angustia a nossa alma. O pecado é que tira a nossa paz. O pecado é que tira o nosso relacionamento com Deus. Mas os mandamentos de Deus não são penosos. Andar com Deus nos leva a uma leveza na vida, pelo prazer de obedecê-lo e com isso usufruir da sua presença. Eu queria que você pensasse por um instante. Pare e pense: quanto vale a presença de Deus todos os dias da sua vida? Quanto vale? Quanto vale? Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Judas vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Tem gente abrindo mão da presença do Senhor por muito pouco. Quem te ama como ninguém é Ele. Quem morreu por você foi Ele. E foi um justo tomando o seu lugar. Isaías 53 vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele estava padecendo para que você pudesse ter paz e plena comunhão com Deus. E o que é que você tem feito com isso? Como disse a nossa irmã Fernanda,
estabelecemos nossas prioridades. Deus passa a ser a oportunidade de, e não a prioridade para. Se nós não entendemos o tempo que nós estamos vivendo, vai ter gente que vai chegar pertinho, vai chegar no céu e vai ficar.